Quem está falando aqui é Sérgio Boas. Nós estamos aqui para mais uma aula do curso As 10 Chaves do Marketing Multinível Explosivo. Hoje nós falaremos sobre aconselhamento, que é o 8º módulo. Então vamos ao tema de hoje, porque realmente o tema de hoje é muito importante e tenho muito material aqui para passar para vocês. Como sempre eu faço um breve descritivo do que nós falaremos hoje, então serão alguns tópicos. Para começar, nós falaremos sobre o aconselhamento com o seguinte enfoque. A independência, que foi tratada no módulo anterior, não significa individualismo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vem falando das chaves e principalmente o último módulo foi muito voltado à iniciativa pessoal, a você ter independência, a você não ficar esperando que os seus downlines façam um negócio, nem que os seus líderes venham te dar apoio. Se você tem interesse em desenvolver esse negócio de maneira profissional, você não pode colocar nenhum empecilho, você não pode deixar que ninguém roube os seus sonhos, você precisa assumir a responsabilidade sobre o seu negócio. Então a independência é muito importante. Porém, hoje nós veremos que não adianta você ser independente se você transformar isso em individualismo, porque isso vai acabar prejudicando o seu desenvolvimento. Nós também precisamos de referências de valor, precisamos de fontes confiáveis de informação, de treinamento, de inspiração e mentores confiáveis, pessoas que a gente pode realmente contar para aprimorar nossos conhecimentos, nossas habilidades, para ter uma resposta sobre as nossas ações, para a gente avaliar até os nossos progressos. Então nós precisamos de um acompanhamento individualizado, nós precisamos de aconselhamento, que é o tema de hoje. E isso é muito comum você ver no mercado tradicional, o termo novo, né, que está sendo usado no mercado, se chama coaching, que vem de treinador, vem de treinamento. Nos Estados Unidos esse termo começou a ganhar muito espaço, principalmente na formação de líderes nas empresas, porque hoje em dia se sabe que mesmo no mercado tradicional, os funcionários têm que ter uma postura de liderança. Caso contrário, eles perdem o seu espaço na empresa, perdem as promoções, enfim. Hoje, quem não administra a sua carreira com uma visão empreendedora e principalmente quem não desenvolve as habilidades de liderança, de comunicação, tem grandes dificuldades de crescer, de prosperar no mercado. E isso não é só no marketing multinível. Então esse termo tem sido muito utilizado no mercado de um modo geral e a gente vai perceber que o marketing multinível sempre fez isso, sempre promoveu isso de uma maneira muito forte e vocês vão entender o que é coaching e vocês vão também aprender que o aconselhamento deve ser sempre positivo e realista. O foco do aconselhamento é sempre na melhoria contínua. Não importa o que passou, não importa as falhas que nós cometemos, e sim o aprendizado que nós extraímos dessas experiências. Mesmo que você inicie uma atividade, você tenha dificuldade, você erre, você tenha uma série de falhas, isso não será problema se você souber tirar daquela situação algo de positivo, algo de construtivo. E muito importante, o aconselhamento ele tem que ser realista, porque muitas vezes nós criamos planos mirabolantes por falta até de dados, por falta de informação, experiência, e o nosso líder, o nosso mentor, ele também tem a responsabilidade de nos colocar no foco, de mostrar pra gente um caminho que seja seguro, um caminho que seja coerente, que seja viável. O aconselhamento tem que ser realista, não adianta que também nós ficarmos sonhando, acordados, se aquilo ali se torna um plano de metas inalcançável. Fundamental a gente ter essa visão realista. E para terminar, nós veremos que o ABC do aconselhamento forma líderes melhores. Para quem não sabe, o ABC é um sistema de acompanhamento que existe no marketing multinível, que é muito utilizado no marketing multinível, onde você vai com o seu downline ensiná-lo a fazer determinada ação. Por exemplo, convidar pessoas, apresentar a oportunidade, fazer o acompanhamento de um novo downline, fazer uma apresentação em casa, fazer, enfim, demonstrações de produtos, vendas, uma série de questões que nós temos que desenvolver ao longo do nosso negócio, nós podemos aprender e ensinar através do sistema ABC, que é a forma mais inteligente de transferir conhecimento, de transferir experiência. A maioria dos líderes de marketing multinível acaba fazendo isso até de maneira inconsciente. Muitos nunca ouviram falar nesse termo de ABC, nunca ouviram falar tecnicamente do que se trata, mas fazem isso porque percebem que uma melhor forma de ensinar um downline é mostrar para ele como se faz na prática. E essa é a base do marketing multinível. E o aconselhamento, ele é uma das ações que você precisa fazer e também ensinar para o seu grupo duplicar. Por isso eu digo que o ABC do aconselhamento é que forma líderes melhores, porque é isso que tem sido feito nas grandes empresas e é isso que funciona no marketing multinível desde que eu conheço, desde que me foi apresentada essa oportunidade e eu tive a experiência de ter um mentor muito bom na época que me ensinou tudo isso dessa forma e não é por acaso que a história acaba evoluindo. As pessoas que têm esse tipo de aconselhamento, esse tipo de acompanhamento responsável acabam tendo melhor resultado. Então vamos ao tema, porque realmente é muito material para hoje. Na última lição nós falamos sobre independência e se você está comprometido em realizar o seu projeto, não pode depender de ninguém. Não adianta você ficar esperando que os outros vão fazer
fazer por você, porque na verdade cada um tem os seus objetivos e você tem que ter clareza de que 90% do seu resultado vai depender do seu esforço pessoal. Então, não depender do apoio dos seus uplines do dia a dia, porque mesmo que eles estejam muito bem intencionados e eles queiram te apoiar, eles têm o grupo deles também e eles não podem dedicar 100% do tempo a um grupo apenas. Então, mesmo que você queira, se você for fazer reuniões todos os dias, é impossível que o seu patrocinador esteja com você, porque ele tem outros compromissos também a cumprir. E isso seria irresponsabilidade dele, dedicar todas as fichas a você. O seu patrocinador, ele vai te ajudar em momentos específicos, nas sessões de aconselhamento, nos eventos do sistema, através de um telefonema, de um e-mail, mas você precisa construir o seu negócio. E é lógico que, num primeiro momento, você precisa de mais apoio do seu ascendente, porque ele vai te ensinar o básico. A partir do momento em que você aprender a exercitar as tarefas básicas desse negócio, você pode deixá-lo um pouco mais livre para que ele possa desenvolver o negócio dele e até para que você exercite também a sua condição de liderança. Vai ser necessário que você assuma também a responsabilidade de agir, de fazer esse negócio acontecer. Então, você tem controle sobre os seus números. E se você faz números altos, suficientes para vencer as estatísticas, você é capaz de construir o que você quiser nesse negócio. Se nós sabemos que de cada 5 contatos que você faz, 1 ou 2 vão numa reunião, então você tem que convidar bastante pessoas, porque se você ficar esperando que um convidado vá no seu evento, provavelmente você vai ter no mínimo 50% de chance de não ter convidados na reunião. E a mesma coisa vai valer para as demonstrações de venda, vai valer para o acompanhamento dos seus distribuidores. Existem médias, existem estatísticas que já são mostradas em cada empresa. A sua liderança certamente tem números para te mostrar. E se você seguir os números que funcionaram para eles, com certeza você vai conseguir reproduzir o mesmo efeito, ou muito parecido. E você tem que fazer também por conta própria, sem depender das ferramentas e do sistema. Por mais que esse material seja útil, por mais que o sistema de treinamento da sua empresa seja excelente, vai ter sempre aquela oportunidade em que você está num almoço, num jantar, numa festa de família e que você tenha uma oportunidade única de apresentar a oportunidade de fazer um patrocínio, de fazer uma venda, e se você não estiver preparado para realizar isso sem as ferramentas tecnológicas, sem notebook, sem multimídia, fazendo no papel, com certeza você vai perder oportunidades. Então, os grandes líderes, eles sabem desenvolver esse negócio de formas diferentes. Quando existem os recursos disponíveis, eles vão lá e utilizam. Porém, se eles viajam para uma outra cidade que não tem os recursos, ou vão fazer uma reunião no interior, numa cidade pequena, ou num bairro nas redondezas de uma grande cidade, eles às vezes precisam desenvolver uma habilidade de mostrar a oportunidade, os produtos, de forma mais espontânea, de forma mais natural. E isso vai fazer com que o seu negócio cresça muito mais rápido, porque se você fizer isso, e se o seu grupo duplicar isso, a rede vai crescer mais rapidamente, vão existir menos limitações para que isso aconteça. Então, se não existe uma reunião programada e você tem convidados, organize a sua, né? E se você não tem convidados, corra atrás deles. Você precisa desenvolver esse negócio o mais rápido possível. E se não existe um treinamento que você possa levar a sua equipe, o próximo treinamento é muito distante ou é em outra cidade, você não sabe quantos do seu grupo vão estar lá, você pode ir no treinamento, mas talvez aquelas pessoas que não podem te acompanhar, elas precisam de treinamento também. E quem vai ser responsável por treiná-las será você, com certeza. Tudo isso nós falamos sobre independência, nós falamos bastante sobre isso, e o grupo acontece a partir de você, da sua atitude. Se você deseja desenvolver esse negócio de maneira profissional, é importante que você assuma essa responsabilidade. Porém, atenção, não confunda independência com individualismo. E esse é o início da palestra de hoje, porque o aconselhamento, ele é necessário quando você se permite ser aconselhado. Parte tudo daí. Se você é ensinável, se você respeita o conhecimento, a experiência dos seus líderes ascendentes, das pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento nesse negócio, com certeza você vai ter a oportunidade de aprender mais rápido e desenvolver suas habilidades. Porém, a gente vê muitas pessoas que confundem a independência com o individualismo. E aí elas decidem fazer tudo por conta própria, elas não seguem nenhum conselho, elas não seguem nenhum padrão e, consequentemente, o grupo delas se torna uma matriz que duplica essa mesma deficiência. Ou seja, cada pessoa que ela patrocina também resolve inventar o mesmo modelo, é um próprio modelo, e isso acaba criando uma série de problemas no crescimento da rede. Sem contar que, muitas vezes, por melhor que você tenha a sua iniciativa, a sua experiência em outras áreas profissionais, esse negócio é diferente. E muito provável que você erre, você falhe em alguns aspectos. Se você estiver sozinho, decidindo por conta própria, talvez você não perceba quando você está indo na direção errada. E aí é que vem o papel do seu mentor, do seu líder, da pessoa que vai te aconselhar. É aquela que vai dizer para você: fulano, não é por aí, isso aí vai dar errado, isso aí já foi testado, não funcionou. Siga
siga esse padrão que funciona. E esse tipo de conselho, muitas vezes a gente torce o nariz, a gente não quer saber, porque, enfim, cada pessoa tem a sua dose de autoestima, até de iniciativa, e muitos não gostam de ter interferência no seu trabalho. Porém, nesse negócio, marketing multinível, é basicamente uma oportunidade de equipes, é uma oportunidade coletiva. E se você não souber trocar com os seus uplines, com os líderes da sua empresa, com certeza a sua rede também não vai saber trocar com você e você vai ter grande dificuldade de mobilizar uma rede grande. Talvez no início, quando você tem domínio físico sobre o grupo, você até consegue um crescimento, mas vai chegar um ponto que você vai precisar do sistema, você vai precisar da sua liderança. E se você não tiver alinhado com os objetivos, com as estratégias da sua empresa, da sua liderança, dificilmente você vai conseguir continuar crescendo na mesma velocidade. Portanto, ter iniciativa é importante, mas você não irá muito longe sozinho. Este é um negócio de pessoas e parcerias. Aliás, o mundo em que vivemos hoje é um mundo de pessoas e parcerias, de relacionamentos. Não é por acaso que a internet tem crescido tanto, as redes sociais, networking, comunidades, tudo que a gente ouve falar é sobre isso, e isso significa troca de experiências e recursos. As pessoas precisam compartilhar, porque é dessa maneira que a gente acaba crescendo. Se você ficar esperando para aprender tudo por conta própria, com seus próprios erros e acertos, você vai perder muito tempo. O ser humano isolado não é capaz de compreender tudo o que está acontecendo ao redor. A experiência pessoal é importante, mas você pode ganhar muito tempo se souber ouvir as pessoas mais experientes que você. E você tem que aprender também com os erros e acertos dos outros. É lógico que a sua experiência pessoal ela vai ter um valor muito grande na sua história de vida, na sua trajetória. Porém, existem erros dolorosos, existem falhas que são muito complicadas de administrar. Você pode ter grandes prejuízos se você fizer certos movimentos. Às vezes não é inteligente errar para depois aprender. É mais inteligente você utilizar a sabedoria, a experiência dos outros para que isso encurte o seu caminho, para que isso facilite o seu desenvolvimento. É importante você identificar as fontes confiáveis. Você precisa saber quem são as referências de valor que vão te influenciar. Tenha mentores nas diversas áreas da sua vida. E nós temos normalmente médicos, temos pessoas que nos ajudam com finanças, com carreira profissional, saúde, mas é necessário você também ter mentores nesse negócio. Em todas as áreas da sua vida, é importante você ter modelos de sucesso em que você vai se espelhar, você vai se inspirar, porque isso vai fazer com que você ganhe muito tempo e diminua as perdas no caminho. Para crescer mais rápido, é importante você estar sempre focado nisso, em buscar as pessoas que têm mais sucesso que você em cada uma das áreas da sua vida e se aconselhar com elas. E empreendedores de sucesso, empresários, são todos leitores e alunos persistentes. Você pode ver que os grandes empresários, os grandes pensadores da humanidade, eles tiveram uma dose de individualismo, mas principalmente eles souberam beber de fontes confiáveis, eles tiveram mentores, eles tiveram bons professores. E isso vai fazer uma grande diferença criando a base do seu conhecimento. Porque a partir disso você pode construir a sua história, você pode até inovar, mas você vai partir de uma base confiável. E hoje não há como vencer no mundo dos negócios sem bons mentores para inspirá-lo. Não há como vencer na vida sem bons livros de cabeceira. Pode perguntar para qualquer líder de qualquer organização bem-sucedida, seja nas empresas, nas organizações públicas, nas igrejas, sempre vai existir livros como referência, porque é isso que vai fazer com que o conhecimento se multiplique, se dissemine. E a melhor forma de se tornar uma pessoa de sucesso é conviver com vencedores. Sempre que você tiver a oportunidade de estar num evento do negócio, marketing multinível, ou mesmo de outras oportunidades que surgem no dia a dia, de repente uma feira que acontece, algum curso extracurricular, alguma coisa que aconteça na sua vida profissional, você deve participar, porque ali você vai conviver com vencedores, com pessoas que estão buscando o aprimoramento, com pessoas prósperas, pessoas que estão superando seus limites, e isso vai fazer uma grande diferença. Boa parte dos conhecimentos que eu adquiri ao longo desses anos foram em almoços, jantares, eventos e oportunidades que surgiram ao longo desse caminho em que eu tive condições de conversar, de conviver com pessoas de grande resultado. Então isso vai fazer com que viabilize o seu relacionamento com esses líderes e você tenha um aprendizado constante em crescimento. A inspiração e a sabedoria podem vir de diversas fontes. Nós falamos de livros, tem os áudios, tem os vídeos, tem os próprios testemunhos no evento, anotações que você faz. Isso com certeza vai servir muito para o seu crescimento pessoal. E o convívio com os líderes da sua empresa certamente vai ser muito enriquecedor para que você desenvolva esse negócio de maneira profissional. Porém, existe um nível mais profundo de troca que chamamos de aconselhamento, que aí é o tema de hoje, é o que nós vamos falar. Certamente, todos vocês já ouviram falar sobre isso e todos vocês, de certa maneira, recebem apoio dos seus ascendentes, seja num evento, numa oportunidade que surge em que reúne a sua organização para um determinado treinamento. Porém, quando você fala de um evento público em que você tem dezenas de pessoas e um líder vai lá na frente fazer uma palestra, um testemunho, isso não é aconselhamento. Isso pode ser uma inspiração, sem dúvida alguma,
idioma, pode ser uma série de palavras que você vai anotar e vai servir como seu autoconhecimento, autoaprendizado. Porém, o palestrante não sabe da sua situação real, ele não sabe das suas condições específicas. O palestrante, ele tá lá no palco, no meu caso aqui, eu tô falando com vocês, eu também não conheço a realidade de cada um de vocês. Uma coisa muito individual, muito particular, muito íntima, eu diria. E isso, somente vocês conhecem a realidade de cada um de vocês. Somente quem está vivenciando aquela situação pode sentir, de fato, a real necessidade de uma estratégia, de uma nova ação, de uma correção de rumo. E isso se dá com o aconselhamento. Portanto, nada substitui uma reunião individual que você faça com seus uplines para se aconselhar ou com seus downlines para trocar informações com eles sobre o plano deles, sobre a experiência pessoal deles, de modo que eles possam aprender com os próprios erros e evoluir. Então, o aconselhamento é o que hoje em dia se fala e se chama de coaching. Como nós falamos na introdução desse curso, da aula de hoje, coach é treinador em inglês. E esse termo é muito utilizado porque é aquela conversa ao pé do ouvido, aquela conversa individual, aquela conversa restrita, em que você tem um estudo específico da sua situação, das suas condições, e você traça um plano com a ajuda de um mentor, mas é um plano que você desenvolve a 4 mãos. Você tem, de fato, um feedback positivo, é outro termo muito utilizado, que significa que você tem uma resposta, ou seja, você tem dúvidas, você tem experiências, você tem reflexões, e isso é comentado por alguém que tem mais experiência que você e que também está bem intencionado e muito interessado no seu sucesso. Essa pessoa vai te ouvir com atenção, ela vai tentar, de alguma maneira, entrar no seu mundo, na sua realidade, para ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Esse aconselhamento profissional individualizado, ele vai fazer uma grande diferença na sua trajetória de sucesso. Mais que um mentor, essa pessoa age como um facilitador, um ombro amigo, um parceiro para os seus projetos. É um acompanhamento individualizado, específico, como se fosse um personal trainer. Hoje em dia, quem faz academia sabe que existe essa condição, você ter um profissional exclusivo para te ajudar nos exercícios, para montar uma série adequada às suas necessidades, aos seus objetivos pessoais, e isso é diferente do outro aluno, é diferente do outro, porque cada pessoa tem necessidades únicas, necessidades específicas, e esse acompanhamento personalizado, naturalmente, dá um resultado muito maior, muito melhor, muito mais efetivo, mais rápido, porque é objetivo, ele vai agir exatamente onde está o problema, onde está a dificuldade. E a vantagem é que quando você tem um parceiro, um coach, que vai acompanhar você ao longo desse processo, ele começa a conhecer a sua experiência, e cada sessão é uma melhoria da anterior, e isso vai criando um envolvimento, vai criando uma certa intimidade mesmo, né, no bom sentido, onde você tem o conhecimento da história, que é muito importante. Se você analisa um quadro, uma fotografia isoladamente, você tem uma determinada reflexão. Porém, se você analisa o filme, a história que você vem construindo ao longo de cada mês, ao longo de cada ano nesse negócio, com certeza você tem uma reflexão muito mais aprofundada sobre a sua evolução pessoal, sobre aquilo que ainda precisa melhorar, sobre aquilo que você já melhorou bastante, que merece louvor, merece que você realmente comemore certos progressos que você fez, até que você consiga projetar a continuidade dessa evolução, aonde vai te levar, o que você pode realizar. Quando você tem um parceiro, quando você tem um líder ascendente, de preferência, que senta com você uma vez por mês, uma vez por semana, que seja, e conversa com você sobre o seu plano, sobre o que você vem fazendo e sobre aquelas experiências que você tem acumulado, certamente essa pessoa vai te dar uma contribuição muito grande, porque ela vai agir exatamente na situação em que você experimentou. Vamos supor, você faz uma reunião com o seu patrocinador e define um plano de ação para os próximos 15 dias. Daqui a 15 dias você senta com ele de novo e você compartilha com ele todos os seus números, aquilo que você fez, quantos contatos, quantas visitas, quantas demonstrações, quantas apresentações, o que deu em termos de conversão, de vendas, de patrocínios, o que você fez a partir daí, e você conta a sua história, você conta a sua experiência. Essa pessoa que tem um pouco mais de maturidade profissional, ela vai avaliar o que você fez e vai te dizer, olha, isso aqui não tá legal, esse número é incoerente, isso aqui, se você fez tantas apresentações, deveria ter feito mais vendas ou deveria ter feito mais patrocínios. Alguma coisa na sua argumentação não está legal. Faz para mim, como que você faz essa apresentação? Como é que você fala com a pessoa? Em quanto tempo você faz o acompanhamento dessa pessoa? E aí ele vai trocando essas figurinhas de modo que ele tenta descobrir de fato o que aconteceu. E muitas vezes ele vai descobrir que são detalhes muito pequenos que vão fazer grande diferença na sua trajetória e que às vezes você sozinho não é capaz de identificar. Falta a você experiência para comparar com outras situações que ele já vivenciou e que serviram de experiência para ele interpretar o seu caso. Com certeza esse acompanhamento
acompanhamento, esse aconselhamento periódico faz uma grande diferença na sua evolução. O que vai acontecer? O coach ele vai servir para ajudá-lo a refletir sobre sua estratégia pessoal e vai tratar dos próximos desafios com uma abordagem positiva e realista. Ou seja, se você nesse período de 15 dias conseguiu construir isso, o que você pode projetar para os próximos 15 dias? No mínimo, a mesma evolução, de preferência um pouco mais, para que você saia da sua zona de conforto, para que você busque um aprimoramento de fato, para que você busque a correção daquilo que não estava legal. E é justamente essa troca de figurinhas a cada período que vai fazendo com que você corrija cada uma das falhas que você vem cometendo ao longo do caminho. E essa segunda opinião, ela precisa ser técnica e bem intencionada. Não adianta que você desabafe, converse com um parente, com um amigo que não conhece do que você está fazendo, porque essa pessoa vai dar opiniões, e opiniões não vão te levar muito longe. Muitas vezes as pessoas acham que você está fazendo uma determinada coisa certa ou uma determinada coisa errada, e você mesmo costuma achar muito, nós achamos muito o que nós fazemos, e precisamos de uma segunda opinião de alguém um pouco mais experiente que vai nos dizer com a convicção de quem já passou por isso, o que de fato você precisa fazer, o que de fato precisa melhorar. Por mais que você tenha uma conversa franca com seu marido, com a sua esposa, com as pessoas que estão ao seu redor, mesmo que essas pessoas estejam muito motivadas e queiram te ajudar, elas não necessariamente vão ter o conhecimento técnico para te ajudar a fazer uma avaliação responsável e realista. Então é necessário que você tenha um acompanhamento técnico, isso vai te facilitar muito ao longo desse processo. Da mesma forma, a experiência que você acumula ela é muito rica e ela tem que ser transferida para os seus downlines. E é por isso que nós falamos que você deve aconselhar os seus downlines periodicamente. Organize as suas sessões de acompanhamento uma vez a cada semana com seus patrocinados diretos, uma vez por mês pelo menos, e isso vai fazer com que a sua rede cresça muito mais. Você também pode fazer aconselhamento com aquelas pessoas que estão em posições estratégicas do seu grupo, talvez no fundo da profundidade, da raiz de cada um dos grupos que você construiu. Muitas vezes é uma pessoa estratégica que vai ajudar todo o seu grupo a crescer, então faça um trabalho específico, aconselhe essa pessoa, faça junto talvez até com o seu direto, para que ele não se sinta superado por você ou para que não haja nenhum problema aí de relacionamento com ele, leve ele junto com você, não há problema, mas é importante que você esteja participando do desenvolvimento de cada pessoa-chave do seu grupo. Isso vai fazer com que você tenha controle da situação, porque pense no seguinte, muitas vezes nós vamos para uma reunião de negócios e nós conversamos com os nossos líderes no intervalo e os nossos líderes vão sempre falar frases positivas, vão sempre nos dizer mais ou menos a mesma coisa que é dito nos treinamentos, com raras exceções. A menos que esse líder já conheça a nossa história, talvez ele fale uma frase mais específica e mais dirigida a você. Mas mesmo que isso aconteça, nós sabemos que o tempo do seu líder nesses eventos é muito concorrido, ele tem outras pessoas para apoiar e o ambiente de um evento, ele não é propício para esse tipo de análise profunda e específica. Ele é legal para você criar aquele envolvimento emocional, para você traçar um plano macro, para que você tenha talvez a troca das agendas, para você saber exatamente em qual lugar você deve estar, em qual reunião, em qual treinamento. Porém, quando você precisa de uma informação mais profunda, é necessário você separar um horário e ter uma conversa específica, exclusiva, porque aí sim o seu líder vai ter condições de entender a sua situação. Vou fazer aqui um parênteses. Eu sei que nem todos os líderes conhecem dessa técnica ou dessa informação que eu estou passando hoje para vocês e infelizmente muitos deles desenvolvem marketing multinível de maneira quase que intuitiva. Muitos inclusive acertam bastante, mas de forma intuitiva. Eu me lembro que na época que eu aprendi sobre marketing multinível eu tive uma experiência fantástica de aconselhamento, porque o padrão de treinamento, o sistema daquela empresa era muito voltado a isso. E aquilo fazia com que o nosso grupo crescesse de maneira muito acelerada, em profundidade e formando líderes numa velocidade impressionante. Porque um dos pilares era a sessão de aconselhamento. Isso acontecia com uma frequência muito grande e eram reuniões particulares, porque isso aí faz toda a diferença. Você muitas vezes, o seu downline, ele está passando por uma dificuldade e ele não vai revelar essa dificuldade na frente de outras pessoas. Ele vai fazer um personagem. Nós sabemos que as pessoas, elas têm a realidade delas e têm a máscara que elas acabam utilizando para se protegerem. Infelizmente, não é que as pessoas sejam falsas, mas isso acontece com todos nós. Você não vai falar dos seus problemas pessoais em público. Você não vai se expor a esse ponto. Não é numa reunião de negócio, de apresentação de oportunidade, que você vai perguntar para o seu líder o que você deve fazer numa situação específica que você não sabe lidar. Às vezes é com a sua família, às vezes é com um parente, às vezes é com as suas finanças pessoais, às vezes pode ser uma série de detalhes que estão te deixando apreensivo e isso está te minando a energia, está te impedindo de crescer. E muitas vezes você tem dificuldade de se abrir porque não tem ninguém que possa te escutar, que possa te apoiar de maneira consciente nessa situação. E o mesmo acontece com seus downlines. Você pode ter certeza que na sua rede tem 20, 30, 50,
50, 100 pessoas e um dia vai ter milhares de pessoas e cada uma delas tem problemas pessoais, tem situações para administrar. E essas pessoas, muitas vezes, elas não conseguem fazer isso sozinhas. Elas precisam de aconselhamento. E se você, como líder, não se coloca à disposição para ajudá-las, você está deixando que elas busquem esse tipo de apoio profissional através de outra pessoa, muitas vezes uma pessoa que não acredita nesse negócio e que acha que o melhor que ela tem a fazer é sair da sua empresa. Você deixa sua rede muito solta. Quando, na verdade, se você sabe fazer a sessão de aconselhamento de maneira inteligente, você traz o seu downline para perto de você. E mesmo que ele esteja passando por grande dificuldade, ele vai confiar mais em você. E ele vai perceber que pode contar com você. E essa relação de parceria próxima, mesmo que não resulte um lucro imediato, em bônus, em alguma solução para o problema em si, ele vai perceber que ele pode continuar no mesmo projeto porque você entende a situação dele e você quer de fato ajudá-lo. Quando você aconselha o seu grupo, você tem o grupo na sua mão. Isso é fantástico para retenção, para você proteger o seu grupo de ataques externos, de outras empresas, de uma série de situações que podem acabar atacando o seu negócio. É importante, se você não teve um líder ou se você não tem um líder que faça isso com você, não importa. Comece a partir de você. Comece a fazer com cada um dos seus diretos, com as pessoas estratégicas do seu grupo, sessões de aconselhamento. Se você não teve um bom patrocinador ou se você não teve um bom líder, isso não é desculpa para que você seja um péssimo patrocinador, um péssimo líder. Se você quer construir esse negócio, uma situação que você vivenciou, você é capaz de lidar com ela, você tem que saber lidar com essa situação e você não pode duplicar o problema na sua rede. Você tem que corrigir isso e ensinar a sua rede da forma correta. Porque se você fizer isso, não importa, a sua dificuldade já ficou lá no passado e a partir do momento em que você decide construir a sua história do jeito que tem que ser, você vai poder chegar a qualquer lugar, você vai poder conquistar seus resultados. O coach, o patrocinador, eu gosto de falar de líder ascendente, porque muitas vezes o seu patrocinador não é a pessoa adequada para fazer as sessões de aconselhamento com você. Na época que eu entrei no marketing multinível, eu me lembro que o meu coach, o meu treinador, era o meu quarto líder ascendente. O meu patrocinador, ele era o meu cunhado e não sabia nada sobre esse negócio. Uma pessoa que tinha acabado de se inscrever no negócio. E acima dele tinha duas pessoas que também não estavam muito envolvidas. Foi o meu quarto ascendente que colou em mim e a gente fazia essas sessões de aconselhamento uma vez por semana. Nos falávamos todo dia por telefone. Eu sabia exatamente o que deveria fazer porque eu tinha um mentor. Eu tinha uma pessoa que compartilhava comigo o meu plano. Ele sabia exatamente aonde eu gostaria de chegar. Ele sabia meus números e ele sabia o que eu estava fazendo. E quando eu ia para uma direção que não era legal, ele puxava minha orelha. No bom sentido também. Nós sabemos que nesse negócio não pode haver cobrança. Mas se você tem uma relação de parceria com alguém que você confia, essa pessoa tem sim liberdade para falar algumas coisas que nem sempre são muito agradáveis, mas são necessárias. Se você está fazendo uma coisa errada, é importante que tenha algum amigo de fato que venha te contar o que pode ser melhorado. E isso não é novidade. Volto a falar para vocês que nas grandes empresas, todas as grandes empresas que vocês podem ver no mercado, elas têm hoje políticas de formação de liderança em suas empresas, são as suas universidades corporativas, onde o grande objetivo é desenvolver pessoas, desenvolver profissionais melhores. E como é que elas fazem? A cada período de 3 ou 6 meses, depende de cada empresa, o período de avaliação, eles fazem sessões de aconselhamento, onde os seus gestores conversam com os seus funcionários e falam sobre as estratégias, sobre as metas que foram buscadas, atingidas ou não, por que que não foram atingidas, por que que foram atingidas, o que pode ser extraído de lição e como que eles projetam as próximas metas para o período que se segue. Isso tem acontecido o tempo todo e eles chamam de reuniões de feedback, que é onde você tem de fato a resposta, você tem a opinião do seu gestor sobre a sua evolução como profissional. E isso é fundamental porque faz com que você tenha a cada 3 ou 6 meses um realinhamento estratégico, tanto em relação ao objetivo da empresa quanto aos seus objetivos pessoais. E esse alinhamento é que vai fazer com que você seja feliz, vai fazer com que você seja produtivo e que você acorde todos os dias motivado, sabendo para qual direção que você aponta. Cada período você deve avaliar os resultados das metas anteriores e projetar o que vai acontecer no futuro. O foco é sempre na evolução, no aprendizado. No caso de haver falhas, elas são abordadas sempre com enfoque positivo, como críticas construtivas, com o objetivo de mirar no próximo alvo e acertar da próxima vez. É preciso saber ouvir também as críticas construtivas e reconhecer os seus erros para que você possa evoluir. Se você tem um mentor e ele fala para você que determinada ação não foi legal ou pode ser melhorada, você tem que ser capaz de ouvir isso e colocar em prática sem achar que essa pessoa quer o mal para você, quer te prejudicar. Pelo contrário, você tem que confiar nessa pessoa. E isso acontece no marketing multinível. É necessário que você tenha um líder ascendente da sua confiança, que possa falar para você o que é certo, o que é errado, o que você está fazendo que pode ser melhor. E isso vai te ajudar nessa evolução. Da mesma forma, você vai fazer com o seu grupo. E é importante porque uma sessão de
aconselhamento estabelece novas metas e direciona o seu plano. Quando você tem as sessões de aconselhamento, principalmente quando você faz isso com o seu grupo não fica mais solto, não tem aquela história mais de um dia eu vou lá e faço, quando der eu convido meus amigos, quando der eu patrocino aquela pessoa, ou quando acontecer, ótimo. Não é assim que as coisas funcionam, você precisa planejar o seu crescimento. Se o seu objetivo é desenvolver um plano para alcançar o próximo PIN, para alcançar o próximo patamar, sente com o seu patrocinador e converse com ele quantos pontos você precisa fazer, em quantos grupos, de que maneira, com quantas pessoas você vai alcançar isso, com quantas pessoas em cada evento e o que você precisa fazer para ter esse número dessas pessoas nos eventos, quantas pessoas você precisa convidar para que tantas fiquem e desenvolvam esse negócio. Essa conversa transforma o seu plano, que é uma visão muito abstrata, ele transforma em algo palpável, algo realista, porque você passa a ter um planejamento, você passa a ter números que você vai perseguir diariamente para construir o seu sucesso. E daqui a um tempo você vai avaliar de novo. E quando você faz 2, 3 sessões de aconselhamento, você passa a ter controle dos seus números. No programa Multinível Explosivo eu falo muito sobre controle de números. É fundamental. Eu não conheço nenhum líder de grande sucesso no marketing multinível que não tenha uma organização organizada. Porque às vezes a gente acha que basta trazer um monte de pessoas e motivá-las para que a coisa aconteça. E não é assim que as coisas funcionam. Se você quiser desenvolver marketing multinível dessa forma, eu garanto que é possível você alcançar o resultado. Mas você vai ter que fazer um esforço 5, 10, 20 vezes maior do que se você tivesse um planejamento, do que se você utilizasse esse tipo de ferramenta, esse tipo de controle. Nunca é tarde para a gente começar a fazer a coisa certa. Os números, eles são necessários porque quando você tem o controle no mês, no segundo mês, no terceiro mês, você consegue projetar o quarto, o quinto e o sexto. Você não tem mais mistério, não tem mais surpresa. E isso acaba muito com a ansiedade desse negócio. Porque muitas vezes as pessoas andam de lado e elas ficam ansiosas, elas ficam tristes porque não estão atingindo seus objetivos. E isso é apenas porque elas não estão controlando os números. Porque se elas controlassem, elas saberiam que aqueles números não seriam alcançados e que elas não conseguiriam conquistar os objetivos. Não adianta a gente querer que os próximos 10 patrocínios que vamos fazer vão dar certo e vão virar diamante, vão virar presidente. Não é assim que funciona. Esse negócio também é baseado em estatísticas, como tudo na nossa vida. O aconselhamento ele vai servir para que você tenha uma visão realista, apurada desse tipo de evolução. E tudo isso eu aprendi na prática com o meu líder de marketing multinível. Foi uma experiência maravilhosa que desenvolve líderes e pessoas melhores. Uma vez por semana, nós sentávamos juntos e eu falava com ele sobre os meus objetivos, sobre o que eu estava fazendo, e ele me dava os seus conselhos. E isso era muito bom porque nós alinhávamos isso com a estratégia da empresa, com a estratégia da nossa liderança, e uma vez por mês a gente tinha um evento grande, nós controlávamos os números das pessoas que iam nesses eventos e nós conseguíamos projetar o próximo período. E eu crescia 20, 30% a cada mês, porque eu conseguia controlar esses números. Acompanhei casos de pessoas que tiveram crescimentos até muito mais acelerados, mas era muito legal porque esse acompanhamento dos números, ele torna o negócio muito mais previsível. Uma vez por mês, você deve conversar com seus downlines para saber o que eles fazem, porque dessa maneira você também tem eles por perto. Isso é sempre importante. E de novo, em sessões individuais. Não dá para reunir 2, 3 não. Tem que ser em sessões individuais. No máximo, se for um downline da sua profundidade, sente você, o seu direto e o downline da profundidade dele. Ou o primeiro líder abaixo de você e o downline em profundidade. Você no máximo vai fazer reuniões triangulares entre pessoas que de fato têm uma certa intimidade e que sabem que compartilham um plano comum. Você não pode misturar duas pessoas que têm objetivos diferentes, porque se você reúne pessoas com objetivos diferentes, uma acaba inibindo a outra e atrapalhando a outra. Então por isso você precisa resumir a sua conversa específica com cada um dos líderes do seu negócio que tem um objetivo estratégico a traçar. E nós ajustamos esse plano para alcançar sempre o próximo patamar, quantificando as ações. E o líder que faz isso demonstra comprometimento com a sua equipe. Isso é muito importante também. Além do objetivo prático, do resultado dos números, do controle das metas e você ter isso de uma maneira mais previsível, sem dúvida alguma você tem um ganho que vai além disso, é um ganho subjetivo, que é a percepção dos seus downlines sobre o seu comprometimento com eles. Isso vai fazer com que eles tenham uma admiração maior por você e te escutem com mais atenção. E os laços de confiança são fortalecidos e o downline se sente renovado para continuar. Ao mesmo tempo, ele sente-se responsável em retribuir o apoio recebido. Eu me lembro que na época que meu líder, ele me ensinava, me mostrava o caminho, o que acontecia? Eu me sentia responsável por atingir aquele plano, por cumprir aquele plano, porque o plano não foi construído, não foi de cima para baixo, aquele plano foi construído a 4 mãos juntamente comigo, e eu tive junto com ele, eu tive a oportunidade de falar para ele quais eram as minhas limitações, o que eu gostaria de fazer, e se nós chegamos a um plano comum, é porque aquilo ali foi considerado viável, tanto por ele quanto por mim, e a partir desse momento, eu me torno comprometido com o plano, eu vou buscar esse plano, e isso faz uma grande diferença, porque se daqui a um mês eu não alcançar
alcançar o plano, na pior das hipóteses, eu preciso ter uma justificativa que seja coerente para explicar para ele por que eu não alcancei. E não é porque ele vai me cobrar, é porque eu vou me cobrar. A referência dele vai servir apenas para que eu tenha esse compromisso comigo mesmo. Quando você tem o aconselhamento acontecendo na sua rede de maneira inteligente, todo mundo se amarra nessas relações humanas e todo mundo busca as metas com muito mais ênfase, com muito mais objetivo. Se você tem o seu plano e você não compartilha com ninguém, se você falhar com esse plano, quem é que vai te criticar? Com quem você vai ter que se justificar? Com você mesmo. E é muito fácil a gente se justificar diante do espelho. É muito fácil a gente dizer que esse mês não deu porque aconteceram imprevistos. Quando você tem a conversa com o seu líder, quando você compartilha a sua visão, o seu sonho, o seu plano, acabou isso. Você não tem mais como justificar para o espelho. Você vai ter que justificar para alguém que você respeita, que você admira como líder. E essa pessoa, por mais que ela não vá te cobrar, você vai se sentir cobrado. E isso é o suficiente para que você tenha uma responsabilidade maior sobre os seus atos. Eu diria para você que o segredo do marketing multinível, da formação de liderança, está nas sessões individuais de aconselhamento. Se vocês estão aí com o livro para anotar, o seu livro ATA, o seu diário de bordo, podem escrever isso. O segredo está nas sessões individuais de aconselhamento. Se você não tem isso com o seu patrocinador, supere isso de alguma forma, mas faça com o seu grupo, porque a partir do momento que você começar a fazer, você vai ver resultados impressionantes. Essas sessões, elas têm que ser agradáveis, com um tom de incentivo, jamais de cobrança. Se você está com o seu downline, falando com ele sobre os planos dele, com os objetivos dele, ele está sempre certo, é o que ele quer fazer. Só que você precisa ajudá-lo a pensar de forma consciente, a pensar de forma realista. Se ele quer os resultados, é natural que todos queiram atingir o próximo PIN, todos querem ganhar mais bônus, todos querem crescer nesse negócio, ele vai falar para você o que ele quer fazer. E você vai dizer para ele que, de acordo com as ações que ele está fazendo, ele não vai conseguir alcançar aquele objetivo. Que ele precisa melhorar nesse aspecto para que então o resultado apareça. E quando você tem essa conversa franca, a questão da confiança é fortalecida. Se a sua linha ascendente não está fazendo, comece a partir de você. Seja um líder responsável e aconselhe seus downlines no sistema ABC. Como eu falei antes, vá com seu downline, vá com seu direto. Vamos supor que você patrocinou uma pessoa e essa pessoa já desenvolveu um pequeno grupo. Vá com ela para conversar com o líder descendente que está surgindo. Faça esse acompanhamento junto para que ele veja como que você faz o aconselhamento. Ele já sabe como que é isso quando você faz as sessões individuais dele. Porém, na hora que ele percebe como você faz com o downline dele, ele tem uma percepção mais ampla. Ele aprende como que ele vai duplicar na rede dele esse mesmo ensinamento. E o ABC, é difícil explicar isso em palavras. Nós temos os gráficos no livro, no programa do Multinível Explosivo, e você vai ter a oportunidade de estudar isso, o ABC, que ele é aplicado em várias situações do seu negócio. Pode ser o ABC de convite, o ABC de reunião de negócio, o ABC de demonstração de produto, não importa. Cada empresa tem suas estratégias e tudo pode ser duplicado na forma do ABC. O ABC nada mais é do que um instrutor, o aprendiz e o objeto que está sendo estudado, que pode ser uma situação específica, pode ser um evento, pode ser uma palestra, pode ser um treinamento, qualquer coisa que você queira ensinar. Vá sempre o instrutor e o aprendiz juntos. Se você não tem esse apoio pessoal do seu patrocinador ou do seu líder ascendente, não importa, comece a fazer a partir de você. E quando você ensinar, colocar como objeto o aconselhamento, ensinar os seus downlines a fazerem aconselhamento com os downlines deles, isso vai dar um outro momento para o seu negócio. E o seu foco é sempre nos diretos e no fundo de cada raiz das pernas A, B e C de preferência. O sistema vai ser o pano de fundo, você vai participar dos eventos, você vai ter acesso aos treinamentos dos seus líderes e todo mundo vai assistir os mesmos palestrantes, os mesmos testemunhos e a linha de raciocínio vai ser traçada nos grandes eventos. Porém, o aconselhamento individual é que vai dar foco, vai transformar em plano de ação para cada pessoa. Essa dinâmica acelera o desenvolvimento pessoal e é o segredo para formar líderes. Como nós vimos hoje, o segredo para formar líderes no marketing multinível é o aconselhamento, é saber fazer o aconselhamento com seus downlines e ensinar eles a duplicarem isso. E agora eu vou fazer só uma conclusão da nossa aula de hoje, comentando uma situação muito comum que acontece no meu dia a dia. Como vocês sabem, eu sou consultor de empresas e eu já ajudei muitas empresas aí a desenvolverem modelos de marketing multinível ao longo desses anos. E às vezes eu sou procurado por empresários que não têm ainda experiência no negócio e eles querem desenvolver marketing multinível, porque eles ouviram falar que é um negócio muito poderoso, que oferece condições de crescimento únicas, ou mesmo uma empresa de vendas diretas tradicional
profissional que quer implementar esse negócio na forma de multinível. Naturalmente, surge a seguinte pergunta: como é que eu vou recrutar líderes? As pessoas me perguntam isso o tempo todo, e muitos de vocês talvez se perguntem todos os dias: aonde eu vou encontrar líderes? E vocês querem de repente buscar líderes prontos. Eu vou dizer para vocês o que eu sempre digo para os meus clientes, e é o que eu aprendi na prática desse negócio. Os líderes de marketing multinível você não encontra prontos. Os líderes de marketing multinível você faz, você ajuda a desenvolver. O maior líder da sua rede vai ser aquele que veio sem experiência nenhuma e seguiu o aconselhamento seu, fez esse processo todo que nós ensinamos hoje, e ele foi desenvolvendo suas habilidades até um ponto em que ele se tornou independente e começou a fazer esse negócio por conta própria. Por que que esse vai ser o maior líder? Porque ele vai aprender duas coisas muito importantes. Primeiro, ele vai ter uma gratidão muito grande porque você foi o líder que o desenvolveu. Isso já por si só cria uma situação de retenção e de confiança, de credibilidade muito maior do que qualquer pessoa que você venha trazer pronta do mercado tradicional. Essa pessoa que você forma, que você desenvolve, ela vai ser grata a você pelo resto da vida. E tudo que você falar para ela, ela vai seguir, ela vai querer colocar em prática. A sua rede vai ser muito mais forte com esse líder que você formar. Segundo ponto, essa pessoa vai aprender o mais importante, que é se desenvolver como líder e que é possível desenvolver líderes, porque essa pessoa vai ter a experiência pessoal para fortalecer essa crença. Ela vai saber de onde ela veio e aonde ela chegou através do sistema de treinamento, através de um trabalho forte da sua liderança. E isso é muito forte. Vocês não têm noção na mudança de vida que isso proporciona, e muitos dos líderes que eu sei que estão na sala e que a gente conhece no mercado são pessoas que, antes de conhecerem o marketing multinível, não tinham habilidade nenhuma com pessoas, eram péssimos de comunicação, nunca souberam vender nada, não sabiam sequer falar em público, na verdade morriam de medo de qualquer situação que parecesse com isso, e hoje são grandes líderes, oradores fantásticos e que mobilizam milhares de pessoas. E isso aí foi um processo de crescimento contínuo ao longo de 2, 3, 5, 10 anos, 15 anos de desenvolvimento pessoal consistente. Elas saíram de uma condição de não serem líderes, de repente serem pessoas passivas, acomodadas no mercado tradicional, e de repente a partir dos estímulos e do aconselhamento, elas conseguiram desenvolver essas habilidades e se tornaram líderes de sucesso. Mais do que isso, eu diria para vocês, você passa a ter o controle sobre o seu negócio de fato, porque se você fica buscando líderes prontos, naturalmente existe um limite, as pessoas que estão no mercado, e você tem muita gente boa que está do seu lado e você não dá valor porque não tem experiência, porque é uma pessoa que não sabe falar em público, ou tem dificuldade com vendas, ou não sabe. Isso tudo é uma grande bobagem. Eu estava lendo a matéria da revista Veja que saiu, falando sobre vendas diretas, ela é excelente, mas ela tem alguns vícios de jornalista falando ali, falando que a pessoa tem que ter habilidade com vendas, tem que ter habilidade de comunicação, de relacionamento para ter sucesso, ou então não é um negócio para ela. Isso é um grande erro, uma grande bobagem, porque eu não tinha habilidade nenhuma similar a isso. Quando eu comecei no marketing multinível, eu era matemática, eu gostava de matemática, eu só mexia com computador, o meu negócio era números, técnico e ficar isolado no meu canto. Eu não gostava de relacionamento com pessoas. E depois de mais de 15 anos, hoje eu sou palestrante, sou escritor, sou totalmente voltado à comunicação e publicidade. Isso foi uma transformação que eu passei e não sou o único. Eu conheço dezenas, centenas de histórias de pessoas que começaram no marketing multinível sem nenhuma experiência e hoje são pessoas de sucesso. E isso aí acontece de fato. Tendo essa certeza e sabendo construir isso a partir dos nossos ensinamentos do curso, as 10 chaves todas ensinam de certa maneira nessa direção. O programa Multinível Explosivo foi construído para formar líderes do zero. Ele não foi feito para pegar uma pessoa que tem habilidades e transformar ela em uma pessoa melhor. Não. O programa Multinível Explosivo foi feito para pegar alguém como eu era há mais de 15 anos atrás, não sabia nada, e desenvolver uma liderança nessa pessoa. E eu tenho certeza que funciona porque aquilo ali é resultado de vivência pessoal e convivência com líderes que construíram a mesma história. O que eu tinha para dizer para vocês é: foquem no aconselhamento, desenvolvam um negócio de vocês, ensinando para o seu grupo a fazerem as sessões de aconselhamento. Quando vocês fizerem isso, o resultado vai ser maravilhoso. Agora, para a gente encerrar a aula de hoje, eu vou falar rapidamente sobre os nossos tópicos, aquilo que nós vimos hoje, apenas como um lembrete para fortalecer o conhecimento. Primeiro, independência não significa individualismo, ou seja, você não pode depender de ninguém, porém deve saber reconhecer fontes confiáveis, onde você vai conseguir referências de valor e você vai ter mentores. Você tem que buscar o aconselhamento com alguém mais experiente que você. Segundo, precisamos de referência de valor e mentores confiáveis. Não é qualquer pessoa que pode nos ensinar. Se você está numa empresa, o melhor é você buscar a experiência de um líder ascendente, alguém que tenha conhecimento na empresa que você desenvolve, pelo menos na área técnica do seu negócio, como que você faz uma apresentação, como que você apresenta um produto, como que você faz determinadas projeções de ganhos, etc. Você pode ter mentores em várias áreas profissionais, mentores em finanças, mentores na sua área de saúde, qualidade de vida, enfim,
uma série de áreas você pode escolher mentores que podem ser autores de livros, podem ser consultores, qualquer pessoa profissional liberal, alguma pessoa que você confie. Terceiro, precisamos de acompanhamento individualizado. Coaching. O desenvolvimento pessoal, ele é turbinado, eu diria que ele é muitas vezes acelerado quando você tem essa sessão de aconselhamento individual. Faz muita diferença. E é o mesmo que acontece nos times de futebol, de basquete. Você pode ter certeza que existe um momento em que o técnico está fazendo o treinamento de todos os jogadores juntos e tem a hora que ele puxa um jogador de canto e vai conversar especificamente sobre uma situação, sobre uma habilidade, sobre uma estratégia, sobre uma determinada jogada. Isso acontece em todos os esportes, isso acontece em tudo na nossa vida. Parem para pensar no que acontece na vida de vocês. Como que vocês educam seus filhos também. Existe a hora que você fala geral e tem a hora que você pega um filho individualmente e vai conversar com ele. Isso sempre vai acontecer, porque é nessa hora que você consegue entrar com profundidade na situação e tirar o melhor proveito, tirar a melhor solução daquele fato. O aconselhamento deve ser positivo e realista, ou seja, não adianta nada você buscar aconselhamento com alguém que não tem experiência, que vai falar para você um monte de bobagem e que vai falar para você, de repente, projeções irreais, situações que não fazem sentido. Então, busque o aconselhamento daquela pessoa que de fato tem experiência, que você admira e que você reconhece. E, para terminar, o ABC do aconselhamento é que forma líderes melhores, ou seja, no momento em que você conseguir duplicar essa cultura de aconselhamento na sua rede, pode ter certeza que o seu negócio nunca mais vai parar de crescer. Então era isso que nós tínhamos para falar hoje. Um grande abraço a todos, sucesso!